Vocês estão acompanhando mais uma noite explosiva do Power Couple Brasil 7. E o que começou como um simples almoço na casa mais vigiada do país, se transformou em uma das maiores polêmicas desta temporada. Preparem-se para uma história que vai muito além de um prato de frango. A casa do Power Couple Brasil 7 acordou naquela terça-feira com um clima tenso que já se tornará rotina. Após 3 semanas de convivência, os casais começavam a mostrar suas verdadeiras personalidades, e as câmeras captavam cada detalhe dessa dinâmica explosiva. Bruno Mendes, de 34 anos, empresário de São Paulo, estava na cozinha desde as 7 horas da manhã. Casado há 5 anos com Carla, uma influenciadora digital de 28 anos, ele sempre foi o tipo de homem que gostava de cozinhar para relaxar. Na casa do reality, essa havia se tornado sua válvula de escape para lidar com a pressão constante das câmeras e dos outros participantes. Pessoal, hoje eu vou fazer um frango especial para vocês, anunciou Bruno para os demais casais que começavam a acordar. Receita da minha avó, com molho de mussarela que vocês nunca viram igual. Carla, ainda de roupão, desceu para a cozinha e beijou o marido no rosto. Amor, você sempre exagera quando está nervoso. Lembra da prova de ontem? Você cozinhou para um batalhão. Os outros casais foram se juntando na área comum. Tiago e Amanda, um casal do Rio de Janeiro, ele jogador de futebol aposentado, ela empresária de eventos, se instalaram no sofá. Rafael e Júlia, de Belo Horizonte, ele advogado, ela professora, sentaram-se à mesa de jantar. E por último, chegaram Diego e Isabela, de Recife, ele médico, ela jornalista, que sempre pareciam observar tudo com um olhar analítico. O confessionário. Olha, cozinhar aqui dentro é minha terapia, sabe? A gente tá numa pressão absurda, todo mundo querendo se destacar, e quando eu tô na cozinha, eu me sinto eu mesmo. O frango que eu fiz hoje, cara, ficou perfeito. Molho cremoso, mussarela derretida, temperos que aprendi com minha avó quando eu era criança. O almoço foi servido às 13 horas em ponto. Bruno havia preparado uma travessa generosa de frango ao molho de mussarela, acompanhado de arroz e salada. O aroma tomou conta da casa, e até mesmo os casais que tinham mantido distância de Bruno naquela semana se aproximaram elogiando o prato. Bruno, você perdeu a profissão, cara, brincou Tiago, servindo-se de uma porção generosa. Esse frango tá melhor que restaurante. É verdade, Bruno, concordou Júlia. Você tem um talento incrível para a culinária. Carla sorriu orgulhosa. Eu sempre falo para ele abrir um restaurante quando sairmos daqui. Ele tem mão de ouro para a cozinha. Durante o almoço, as conversas fluíram naturalmente. Os casais pareciam mais relaxados, compartilhando histórias de suas vidas fora da casa, rindo juntos pela primeira vez em dias. Bruno observava tudo com satisfação, sentindo que sua comida havia criado um momento de união entre todos. Mas Bruno tinha um plano. Ele havia preparado propositalmente uma quantidade maior de frango, guardando metade em uma travessa coberta na geladeira. Era sua estratégia para ter algo especial para jantar, especialmente porque sabia que as próximas horas seriam tensas. Era dia de eliminação, e os ânimos sempre ficavam exaltados. Guardei um pouco para hoje à noite, cochichou para Carla enquanto lavavam a louça. Depois da eliminação, a gente vai estar precisando de um conforto. Carla riu. Você e suas estratégias culinárias. Mas concordo, vai ser uma noite difícil. Confessionário. Carla. O Bruno é muito organizado com tudo, inclusive com comida. Ele sempre planeja as refeições, sempre pensa no que vamos comer depois. É uma forma dele manter controle sobre alguma coisa aqui dentro, né? Porque, sinceramente, a gente não controla mais nada nesta casa. A tarde transcorreu com a tensão típica dos dias de eliminação. Os casais se reuniram em grupos, especulando sobre quem seria indicado, quem estava em perigo, quais eram as estratégias de cada um. Bruno e Carla mantiveram-se relativamente afastados dessas conversas, preferindo ficar na área da piscina, observando o movimento. Foi então que Diego se aproximou deles. O médico pernambucano, de 38 anos, sempre teve uma postura mais direta, às vezes interpretada como arrogante pelos outros participantes. Bruno, posso dar uma sugestão, disse Diego, sentando-se ao lado do casal. Você cozinha muito bem, cara, mas acho que você deveria participar mais das estratégias do jogo. Ficar só na cozinha não vai te levar longe aqui. Bruno franziu a testa. Como assim, Diego? Cara, o jogo não é só sobre quem cozinha melhor ou quem é mais simpático.
Você precisa pensar estrategicamente, fazer alianças, entender a dinâmica. Senão, você vai ser eliminado sem nem perceber. Carla se incomodou com o tom de Diego. Desculpa, mas quem disse que a gente não tem estratégia? Só porque a gente não fica se exibindo em todas as conversas não significa que a gente não sabe jogar. Relaxa, Carla, respondeu Diego com um sorriso que mais pareceu desdenhoso. É só uma observação. Vocês que sabem. Confessionário. Luke, Bruno é gente boa, mas ele tá jogando como se isso aqui fosse um curso de culinária. A Carla também, muito na dela. Eles precisam acordar para o jogo, senão vão sair logo. E sinceramente, não seria uma grande perda para a dinâmica da casa. A eliminação aconteceu como previsto. O casal Rafael e Júlia foi eliminado após uma prova de resistência desafiadora e uma dinâmica de votação tensa. Quando voltaram para casa, por volta das 22 horas, todos estavam emocionalmente esgotados. Bruno, tentando amenizar o clima pesado, foi direto para a cozinha buscar o frango que havia guardado. Sua intenção era simples: esquentar a comida e compartilhar com Carla um momento de tranquilidade após o dia difícil. Mas quando abriu a geladeira, a travessa estava vazia. Bruno ficou parado por alguns segundos, processando o que via. A travessa estava ali, limpa, mas completamente vazia. Ele abriu e fechou a geladeira 2 vezes, como se pudesse fazer o frango reaparecer magicamente. Carla chamou, tentando manter a voz calma. Vem aqui um minutinho. Carla se aproximou e imediatamente percebeu a expressão no rosto do marido. O que foi, amor? O frango não tá mais aqui. Como assim não tá mais aqui? Bruno mostrou a travessa vazia. Eu deixei metade do almoço guardado aqui. Agora não tem mais nada. O casal ficou alguns segundos em silêncio, processando a situação. Carla foi a primeira a reagir. Alguém comeu nosso frango, disse, elevando ligeiramente o tom de voz. O comentário de Carla fez com que os outros casais, que estavam na sala, se voltassem para a cozinha. Tiago foi o primeiro a se aproximar. Que foi, pessoal? Aconteceu alguma coisa? Bruno, tentando manter a diplomacia, explicou. É que eu tinha guardado um pouco do frango do almoço para comer agora à noite. Mas, não tá mais aqui. Diego, que havia acabado de sair do banheiro, se juntou ao grupo. Ah, o frango? Cara, estava numa travessa na geladeira, né? Eu comi um pouco há umas 2 horas. Estava com fome e vi lá. A afirmação de Diego caiu como uma bomba no ambiente. Bruno sentiu uma mistura de raiva e desapontamento, mas tentou se controlar. Diego, cara, eu tinha guardado aquilo especificamente. Não era para consumo geral. Diego riu, como se a situação fosse trivial. Cara, relaxa. Estava numa travessa comum na geladeira. Como eu ia saber que era seu? Se você quisesse reservar, deveria ter colocado num prato com seu nome ou sei lá. Confessionário. Olha, eu não sabia que o frango era exclusivo do Bruno, né? Estava numa travessa na geladeira comum, eu estava com fome. Comi. Simples assim. Se ele queria guardar para ele, deveria ter comunicado melhor. Mas sinceramente, acho que ele está fazendo tempestade em copo d'água. Carla não conseguiu se conter. Diego, sério mesmo? Você não achou estranho ter frango guardado lá? Óbvio que alguém havia separado para comer depois. Carla, sem drama, por favor, respondeu Diego, mantendo o tom casual. É só comida. Amanhã o Bruno faz outro. A frase de Diego foi o estupim. Bruno, que até então tentava manter a compostura, sentiu uma revolta crescer em seu peito. Diego, não é sobre a comida, cara. É sobre respeito. Eu acordei cedo, fiz aquele almoço para todo mundo, guardei uma parte para mim e minha esposa. Você simplesmente chegou e comeu, sem perguntar para ninguém. Bruno, você está exagerando, disse Diego, começando a ficar irritado. É uma casa com geladeira comum. Tudo que está lá é para todo mundo. Tiago tentou mediar a situação. Cara, acho que vocês dois têm um ponto. Diego, realmente seria legal perguntar antes. Bruno, também não foi por mal do cara. Mas Bruno estava visivelmente abalado. Tiago, não é sobre malícia. É sobre considerar o outro. Eu passo horas cozinhando para vocês. Sempre pergunto se alguém quer. Sempre compartilho tudo.
E quando eu guardo uma coisa para mim, simplesmente comem sem nem avisar. Amanda, que havia ficado calada até então, decidiu se posicionar. Gente, sinceramente, acho que o Bruno tem razão. Se eu vejo comida guardada numa travessa tampada na geladeira, eu pergunto antes de comer. Exato, concordou Carla. É questão de educação básica. Diego começou a se irritar com o rumo da conversa. Gente, vocês estão fazendo um drama desnecessário. É comida. Comida. Eu comi porque estava com fome. Pronto. Se vocês acham que eu preciso pedir permissão para comer o que está na geladeira comum, então vocês que estão errados. Confessionário. Thiago. Cara, a situação ficou muito tensa muito rápido. Por um lado, entendo o Bruno. Ele realmente faz muita comida para todo mundo, sempre está na cozinha. Por outro lado, o Diego tem um ponto sobre ser uma casa comum. Mas sinceramente, eu teria perguntado antes de comer. A discussão estava escalando rapidamente. Isabela, que havia ficado observando calada, decidiu intervir. Pessoal, vocês não acham que estão exagerando? É uma situação chata, mas não é o fim do mundo. Bruno se virou para Isabela com uma expressão de incredulidade. Isabela, não é sobre o frango. É sobre o princípio. A gente está aqui há 3 semanas. Todo mundo sabe que eu cozinho, que eu sempre pergunto, que eu sempre compartilho. E quando eu guardo uma coisa para mim, simplesmente pegam. Diego cruzou os braços, assumindo uma postura defensiva. Bruno, você está sendo muito dramático. Se incomoda tanto assim, na próxima vez bota um bilhetinho do Bruno na comida. Problema resolvido. O tom sarcástico de Diego irritou ainda mais Carla. Diego, você está sendo muito desrespeitoso agora. O Bruno está explicando o lado dele, e você está debochando. Eu não estou debochando de nada, Carla. Estou falando a verdade. Vocês que estão criando um problemão do nada. A tensão na casa havia atingido um pico. Os outros casais se posicionaram fisicamente de forma que ficou claro de que lado cada um estava. Tiago e Amanda se mantiveram próximos a Bruno e Carla, enquanto Isabela ficou ao lado de Diego. Confessionário. Amanda. A situação ficou muito feia, muito rápido. O Diego estava claramente errado, na minha opinião. Não custa nada perguntar antes de comer comida que está guardada. Mas ele estava sendo muito arrogante, não queria admitir que errou. E isso deixou todo mundo irritado. Bruno respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Diego, olha, eu não quero brigar com você, cara. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Não é sobre a comida. É sobre respeito mútuo. A gente está vivendo aqui juntos. A gente precisa ter consideração uns com os outros. Bruno, eu te respeito, cara. Mas também não posso ficar pedindo permissão para tudo que eu faço nesta casa. Se você quer que eu pergunte antes de comer qualquer coisa da geladeira, beleza. A partir de agora eu pergunto. Satisfeito? O tom de Diego soou condescendente, como se estivesse fazendo um favor. Isso irritou ainda mais Bruno. Diego, você não está entendendo. Não é sobre regras, é sobre bom senso. Quando você vê uma travessa tampada na geladeira, você não para pensar, será que alguém guardou isso? Sinceramente, não. Penso que bom, tem comida aqui, ponto. A resposta de Diego causou uma reação de incredulidade nos outros participantes. Até mesmo Isabela pareceu desconfortável com a postura do marido. Carla balançou a cabeça. Diego, isso é muito egoísta da sua parte. Egoísta? Carla, por favor. Egoísta é guardar comida numa casa onde todo mundo deveria compartilhar tudo. A afirmação de Diego foi o ponto de ruptura. Bruno, que até então tentava manter a civilidade, perdeu a paciência. Diego, você está sendo absurdo agora. Eu passo manhãs inteiras cozinhando para vocês. Sempre faço comida para todo mundo. Sempre pergunto se alguém quer alguma coisa. E você vem me falar de egoísmo porque eu guardei uma porção para comer depois. Bruno, se você faz comida para todo mundo, então é para todo mundo mesmo. Não pode fazer comida para todo mundo e depois separar uma parte só para você. A lógica distorcida de Diego deixou todos perplexos. Tiago não conseguiu se conter. Cara, que papo é esse? O Bruno fez o almoço, todo mundo comeu, ele guardou uma parte para ele. Qual o problema nisso? Diego se virou para Tiago com irritação. Tiago, não se mete. Isso é entre eu e o Bruno.
Como não me meto? A gente está todos juntos nesta casa. Cara, e você está sendo muito injusto com o Bruno. O confessionário. Bela. Neste momento eu percebi que meu marido estava errado. Muito errado. A forma como ele estava falando com o Bruno, com a Carla, até com o Thiago, estava sendo arrogante e desrespeitosa. Eu fiquei com vergonha, para ser honesta. A discussão havia se transformado numa divisão clara da casa. De um lado, Bruno, Carla, Thiago e Amanda. Do outro, Diego sozinho, com Isabela visivelmente desconfortável ao lado dele. Bruno tentou uma última abordagem diplomática. Diego, olha, vamos tentar resolver isso de forma adulta. Eu não quero criar um clima ruim na casa. Você comeu o frango, já foi. Mas na próxima vez, será que você pode perguntar antes? É só isso que eu estou pedindo. Diego suspirou, como se estivesse fazendo um esforço descomunal. Tá bom, Bruno. Na próxima vez eu pergunto. Mas quero que você entenda também que não é obrigação minha adivinhar que aquela comida era exclusivamente sua. Diego, não era exclusivamente minha. Era uma porção que eu guardei para comer mais tarde. Diferença básica. Para mim é a mesma coisa. Carla revirou os olhos. Diego, você está sendo impossível. E você está sendo dramática, Carla. O comentário de Diego sobre Carla foi a gota d'água para Bruno. Ele se levantou da cadeira onde estava sentado e encarou Diego diretamente. Diego, você pode falar o que quiser comigo, mas não desrespeite minha esposa. Diego também se levantou, assumindo uma postura confrontativa. Eu não desrespeitei ninguém. Só falei a verdade. A verdade é que você comeu nossa comida sem perguntar e agora está tentando justificar o injustificável. Bruno, para de drama. Você está falando como se eu tivesse roubado sei lá o quê. Diego, você roubou nossa janta. A palavra roubou ecoou pela casa. O silêncio que se seguiu foi tenso e desconfortável. Diego ficou visivelmente irritado com a acusação. Agora eu sou ladrão? Sério, Bruno? Bruno percebeu que havia exagerado na palavra, mas não recuou. Diego, você pegou uma coisa que não era sua sem perguntar. Como você chama isso? Eu chamo isso de comer comida que estava numa geladeira comum numa casa comum. Thiago tentou intervir novamente. Gente, vamos parar por aqui. Isso já passou dos limites. Mas Diego estava claramente alterado agora. Não, Thiago. Deixa ele falar. Quero ouvir o Bruno me chamando de ladrão por ter comido um pedaço de frango. O confessionário. Naquele momento eu percebi que tinha exagerado com a palavra roubou. Mas cara, eu estava muito frustrado. Não era sobre o frango, era sobre toda a atitude do Diego. A arrogância, a falta de empatia, o desrespeito com minha esposa. Eu perdi a paciência. Isabela, percebendo que a situação estava saindo de controle, decidiu intervir. Diego, para. Você está errado e sabe disso. Para de ser orgulhoso e admite. Diego se virou para a esposa, surpreso. Isabela, que isso? Diego, você comeu a comida que o Bruno guardou sem perguntar. Isso está errado. Para de tentar justificar e pede desculpa. O fato de sua própria esposa tomar o lado oposto deixou Diego ainda mais irritado. Isa, você também vai virar contra mim. Não é virar contra você, Diego. É reconhecer quando você está errado. Diego olhou ao redor e percebeu que estava sozinho na discussão. Todos os outros participantes estavam claramente do lado de Bruno. Essa percepção o deixou ainda mais defensivo. Tá bom, tá bom. Vocês querem que eu seja o vilão da história? Então tá. Eu comi o frango do Bruno. Comi e não me arrependo. Se ele quisesse guardar para ele, deveria ter comunicado melhor. A declaração de Diego causou um murmúrio de desaprovação entre os outros. Bruno balançou a cabeça, claramente desapontado. Diego, você não entende mesmo, né? Não é sobre comunicação. É sobre consideração. Bruno, eu não tenho obrigação de ser considerado com quem não comunica suas intenções claramente. Carla se levantou, visivelmente irritada. Diego, você está sendo ridículo. Qualquer pessoa normal perguntaria antes de comer comida guardada numa travessa tampada. Carla, qualquer pessoa normal colocaria um bilhete se quisesse reservar comida numa casa comum.
A teimosia de Diego estava exasperando todos. Amanda decidiu se posicionar mais claramente. Diego, sinceramente, você está sendo muito cabeça dura. Todo mundo aqui está falando a mesma coisa, e você continua insistindo que está certo. Amanda, eu estou certo. Vocês que estão fazendo tempestade em copo d'água. Tiago suspirou. Cara, você não percebe que está sozinho nessa opinião? Quando todo mundo discorda de você, talvez seja a hora de repensar sua posição. Tiago, eu não mudo de opinião só porque todo mundo discorda de mim. Eu tenho meus princípios. O confessionário. Tiago. Neste ponto, o Diego estava claramente sendo teimoso por teimosia mesmo. Era óbvio que ele estava errado, mas o orgulho dele não deixava ele admitir. Estava sendo muito infantil, para ser honesto. A discussão havia durado mais de 1 hora. Os ânimos estavam exaltados, e ficou claro que não haveria resolução naquela noite. Bruno, esgotado emocionalmente, decidiu encerrar sua participação na conversa. Diego, eu desisto. Você não quer entender, não vai entender. Mas saiba que isso mudou minha opinião sobre você como pessoa. Bruno, que bom que você mostrou sua verdadeira face também. Agora eu sei que tipo de pessoa você é. A troca de farpas finais selou o rompimento entre os dois. Carla pegou Bruno pelo braço e o levou para longe da discussão. Vem, amor. Não vale a pena. Enquanto Bruno e Carla se afastavam, Diego gritou, da próxima vez, coloca um bilhete na comida. Bruno se virou uma última vez. Da próxima vez, pergunta antes de comer. O confessionário. Calma. Aquela noite foi um divisor de águas na casa. A gente percebeu o verdadeiro caráter do Diego. E não era só sobre o frango, era sobre respeito, sobre convivência, sobre ser uma pessoa decente. O Bruno ficou muito abalado porque ele realmente tentou ser diplomático, tentou resolver as coisas de forma civilizada. Os dias seguintes foram tensos na casa do Power Couple Brasil 7. O incidente do frango havia criado uma divisão clara entre os participantes. Bruno e Carla mantiveram distância de Diego, enquanto os outros casais tentavam mediar a situação sem muito sucesso. Diego, percebendo seu isolamento, tentou algumas aproximações, mas sempre mantendo sua posição de que não havia feito nada errado. Isabela, visivelmente constrangida com a situação, tentava amenizar o comportamento do marido, mas sem sucesso. A produção do programa, percebendo a riqueza do conflito, explorou a situação em várias dinâmicas e jogos, sempre trazendo à tona a questão da convivência e do respeito mútuo. Locução Rodrigo Faro. E assim, Brasil, uma simples travessa de frango se transformou na maior polêmica desta temporada do Power Couple Brasil 7. Uma lição sobre respeito, convivência e os limites da vida em comum. Será que Diego vai reconhecer seu erro? Será que Bruno vai conseguir perdoar? Acompanhe nos próximos episódios todas as reviravoltas desta história que está longe de terminar. A história do frango se tornou um marco no programa, sendo lembrada como um exemplo de como pequenos gestos podem revelar grandes diferenças de caráter. Bruno continuou cozinhando para casa, mas nunca mais guardou comida na geladeira comum. Diego permaneceu isolado até sua eliminação 3 semanas depois, sendo visto pelo público como o grande vilão da temporada. E Carla se tornou uma das participantes mais queridas do público, sendo vista como a voz da razão em meio ao caos. Sua defesa respeitosa mas firme do marido conquistou os telespectadores e mostrou que, às vezes, as maiores lições vêm dos menores conflitos. O frango havia se tornado muito mais que uma refeição. Havia se tornado um símbolo de respeito, consideração e da importância de tratarmos uns aos outros com dignidade, mesmo nas menores situações do dia a dia.